A história acompanha os membros de uma equipe de recuperação, ou de cura até mesmo, ou caça, entre muitas aspas, liderada por Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey em seus papéis como seus personagens no filme, enquanto eles se aventuram em uma ilha perto do Equador, que já foi o lar do primeiro laboratório de pesquisa do Jurassic Park. O esquadrão está tentando recuperar material genético que pode levar a um avanço médico para a humanidade, mas 3 décadas depois, os erros cometidos naquela instalação em ruínas não desapareceram. Eles resistirão e só crescerão. Abre aspas. Esses são os dinossauros que não funcionaram. Há algumas mutações ali. Fecha aspas. Diz Marshall. E abre aspas, eles são todos baseados em pesquisas reais sobre dinossauros, mas parecem um pouco diferentes. Fecha aspas. E essa é a sinopse que foi divulgada nessas novas levas de publicações e divulgações Jurassic World Rebirth, galera. O que é muito curioso, porque muda muitas percepções que a gente tem sobre esse filme de Jurassic World Rebirth. Bom, eu vou levar aqui em conta os principais pontos dessa sinopse que foi divulgada. Talvez rolem alterações nela, claro, até o lançamento do filme, porém ela já nos dá uma outra noção do que vai ter na trama, o envolvimento, o que pode se desenvolver, inclusive com os personagens. Bom, vamos falar principalmente desse ponto envolvendo o Equador, a ilha próxima ao Equador. Até então a gente sabia que seria uma equipe que eles iriam caçar os dinossauros, mas porém, pelo menos eu aqui no canal, tinha essa noção de que poderiam estar na Tailândia buscando por espécies de dinossauros ou até mesmo no próprio Estados Unidos mesmo, ou em algum país da Ásia, pelo menos. Mas esta informação de que eles estão em uma ilha perto do Equador, aqui na América Latina, ou melhor, na América do Sul, isso muda uma perspectiva que é a perspectiva de que não se trata de um local conhecido pela gente, pelo menos, pelos fãs de Jurassic Park. Isso meio que muda a nossa visão, porque vai se tratar de um lugar diferente e novo. Jurassic World Rebirth, então, vai começar meio que vai, além do seu próprio título, que se trata de o recomeço, ou melhor, o renascimento de tudo, ele também vai marcar o início de um novo conceito dentro de Jurassic Park, né, Jurassic World, que agora é esse novo lugar, esse novo santuário, entre aspas, que é um lugar, uma ilha onde rolaram experimentos que foram desenvolvidos novos dinossauros, ou até mesmo os primeiros dinossauros, as primeiras experiências com dinossauros, que não aconteceram no próprio Jurassic Park, né, no primeiro, lá da primeira trilogia de Jurassic Park, nas primeiras ilhas, né, na Ilha Nublar, na Ilha Sorna e nas Três Muertes, por exemplo. Não aconteceram as primeiras experiências lá, elas foram acontecer nesta tal ilha próxima do Equador, então. O que é curioso, porque nós não temos ideia do que pode acontecer depois disso. A gente sabia que o Sítio B, ou melhor, a Ilha Sorna, vamos dizer assim, ela era o lar de alguns dos experimentos de dinossauros que não foram colocados para o Jurassic Park na Ilha Nublar. O que já era curioso, né, instigava muito a nossa, vamos dizer assim, a nossa imaginação por conta das criaturas que poderiam haver lá. Existiam pterodáctilos, existia uma gaiola gigantesca, existiam espinossauros e outros dinossauros naquela ilha que não foram usados, não foram colocados no Jurassic Park. Porém, no Jurassic Park mesmo, por não existirem dinossauros variados de espécies muito diferentes ou de uma gama maior de espécies, existiam alguns dinossauros sim, porém dinossauros mais clássicos, né, espécies mais acentuadas. Agora, neste novo renascimento, nesta nova, vamos supor assim, trilogia de Jurassic World, a gente vai ter esse novo conceito de um lugar que não é propriamente um parque, que é um lugar onde haverão instalações, provavelmente a própria InGen. Que anomalias nós poderíamos ver em Jurassic World Rebirth agora? Isso também me deixa muito curioso, porque já estava se sendo falado, né, muito sobre um dinossauro mutante.
Mas quem sabe se não vai ser mais de um dinossauro mutante mesmo. É de se lembrar também que algumas das informações que temos sobre o Jurassic World Rebirth é de que muitos dos dinossauros que estarão provavelmente nessa ilha que eles estão indo para a coleta, muitas das espécies dos dinossauros, assim como as espécies que foram para os outros locais, para as outras ilhas, muitos dos dinossauros eles já estão mutados, já estão com seu DNA modificado. Porém, aqui nesse lugar, nessa ilha, eles estarão em um estado muito diferente, né? Muito mais afetados. Curioso imaginar e pensar e refletir até mesmo que o Jurassic Park, se você pensar nos dois primeiros Jurassic Parks que tratam da Ilha Nublar, né? Do Jurassic Park original, do parque mesmo, você tinha espécies como o Tiranossauros, o Velociraptor, o Apatosaurus ou muitos outros dinossauros muito simples, né? Dinossauros que você lembra, clássicos, só que dinossauros mais estabelecidos mesmo, dinossauros mais completos, né? Mais verídicos com o que se imaginava, né? Como a fantasia permitia o dinossauro estar vivo ali na sua aparência concreta como dinossauro. Já no outro sítio, no outro parque, ou melhor dizendo, nos laboratórios onde o Spinosaurus foi criado para o Jurassic Park 3, você já tinha uma gama maior de espécies por conta dos testes, das fases finais, talvez, de testes de dinossauros que já logo iriam para o Jurassic Park, até mesmo por isso as ilhas ficavam uma perto da outra, né? Mas não no mesmo círculo de terra, né? Uma perto da outra, porém uma longe da outra, entre aspas, né? Com um mar dividindo elas. Lá em Cinco Mertes, que são mais desenvolvidas no próprio Jurassic World Evolution, elas você cria o seu próprio parque e tal, a gente não tem uma ideia assim do que poderia ter sido feito com elas em tramas mais canônicas, né, com o Jurassic Park. Então a gente não tem muita ideia disso, talvez elas nem sejam canonizadas de certa forma no Jurassic Park. Claro que o nome é canônico, mas não, vamos dizer assim, o desenvolvimento da história não existe talvez não existiu talvez nenhuma história em Las Cinco Mertes. Falando sobre os dinossauros, eu sei que não é desculpa, né? Muito do material de marketing falhou bastante em querer mostrar os dinossauros. Não mostrou, né? Na verdade, a falta de dinossauros foi o grande problema do grande marketing sobre Jurassic Park. Eu acredito que ele vai ter uma grande renda, vai gerar muitos milhões, vai ganhar bilheterias enormes, assim. A bilheteria de Jurassic Park, de Jurassic World Rebirth, vai ser muito grande, provavelmente vai alcançar, por exemplo, o Quarteto Fantástico e Superman quando lançar, porque vai ser meio ali no mesmo período de tempo. Mas uma das grandes falhas e que vai ser lembrado até pro próximo Jurassic World vai ser essa falha em querer mostrar os dinossauros, quer dizer, não mostrar os dinossauros. Mas, né, se fosse para ter uma desculpa, a gente poderia pensar agora avaliando esta sinopse que foi divulgada. Pode ser de que eles não queriam mostrar os dinossauros para não revelarem o grande segredo do filme, que seriam esses dinossauros modificados, diferentes do que a gente imagina. Jurassic World Rebirth, ele provavelmente vai ter dinossauros paleontologicamente corretos, mas eu acredito em dinossauros mais diferentes também, dinossauros completamente fora, talvez, do imaginário, né, popular. Porque também, refletindo, se vocês lembrarem de Jurassic World Dominion, né, o último filme lançado de Jurassic World, uma das grandes pautas era o realismo de Jurassic Park, era a fidedignidade com os dinossauros. Vocês podem, é só vocês puxarem na memória. Os teasers, os trailers mostravam muitas coisas do passado dos dinossauros mesmo, há 65 milhões de anos atrás. Um dos primeiros teasers, inclusive, mostrava isso, refletia bem sobre isso, sobre o realismo dos dinossauros, mostrava a T-Rex com alguns pelos nas costas, mostrava um tipo de Velociraptor diferente, mostrava um Velociraptor peludo, né, emplumado, melhor dizendo, mostrava o Giganotosaurus, mostrava várias coisas muito características de quando os dinossauros existiam, né. Só que eu acredito, isso já é mais parte da minha opinião mesmo, que por conta do fracasso, né, mais ou menos, um fracasso assim, vamos dizer assim, na crítica que foi sobre Jurassic World Dominion, porque muitos colocaram como um fracasso, né, e tal. Eu não chego a ver como um grande fracasso, eu só acho que foi um filme que deixou a desejar muito, inclusive, pelo menos me passou esse sentimento de deixar a desejar, principalmente ali no final, que ele foi épico, como colocado ali, ele foi bem épico, foi bem legal. Eu cheguei a me emocionar em alguns momentos e tal, mas eu também pude reparar em algumas falhas ali do roteiro, vamos dizer assim, algumas partes da história ali que não se encaixaram muito bem, pelo menos pra mim, eu não gostei muito.
Eu acho que eu gostei muito mais do filme do Jurassic World Dominion por conta dos personagens que voltaram, né? Os personagens clássicos. E eu meio que joguei isso pra baixo do tapete enquanto eu tava assistindo o filme na época. E eu pude aproveitar muito melhor, né? Mas claro, depois, quando eu revi várias vezes, eu pude apontar o dedo pros pontos fracos que foram aquele filme. Tá, mas e por que eu tô falando disso? Por conta desse fracasso, muito das críticas falavam sobre os dinossauros. Algumas das críticas, né, na verdade, e principalmente quem era da paleontologia na época. Eu lembro de algumas coisas assim, principalmente em podcasts, que falavam que tinha alguns dinossauros, algumas espécies e tal, que estavam corretas, exatas com o que era conhecido pela ciência e tal, mas algumas, né, tinham falhas, algumas falhas ali e aqui, né, alguns dinossauros ainda continuavam sendo exatamente como já eram antes, né, e não foram modificados. Jurassic World Dominion foi vendido com essa abordagem, né, de ter mais realismo com os dinossauros, de tratá-los com mais realismo, né, com mais fidedignidade, né, melhor dizendo. Mais exatos com o que foi conhecido, com o que era conhecido pela ciência na época. Só que hoje em dia a gente tem muitos documentários que falam sobre dinossauros e muitos dinossauros, né, são tratados exatamente como é na paleontologia. E eu acredito que Jurassic World Rebirth está sendo tratado como um chute no balde, ou um chute na fantasia, já que essa ilha com os dinossauros modificados, provavelmente o que menos vai se ter são dinossauros fiéis ao que é tratado na ciência, né, o que são ou que foram tentados, né, ser representados pelo menos até Jurassic World Dominion. Então eu acredito que pode-se esperar muitos dinossauros modificados e eu até hoje não descarto a hipótese, e agora ainda mais, né, vou levantar essa hipótese de que podemos ver, quem sabe, né, esse dinossauro mutante que muitos falam que vai ser uma criatura horrenda e tal. Quem sabe se esse dinossauro não é uma mistura de um Triceratops, um Tyrannosaurus com um Stegosaurus, com um Ankylosaurus, e quem sabe com mais e quem sabe com algumas adições genéticas a mais, esse dinossauro ele acabe sendo aquele famoso dinossauro conhecido como o Ultimasaurus. O que se encaixaria muito bem, pelo menos na minha imaginação. Porém, esse dinossauro mutante ele ainda é um grande mistério. A gente não sabe muito bem como ele vai se encaixar dentro de Jurassic World Rebirth. A gente não sabe se ele vai ser exatamente como uma Indominus Rex ou um Indoraptor ou algo completamente diferente. Quem sabe a gente não vai ver até variações dessa criatura, até um bando deles, assim como nós podemos ver nas próprias imagens que foram divulgadas bandos de espinossauros diferentes. E de dinossauros andando juntos, de espécies diferentes carnívoras até mesmo, andando, navegando juntas, ou melhor dizendo, dentro do próprio mar, como nós podemos ver na imagem que mostra os espinossauros e um grande mosasaurus perto deles. E vale ressaltar que Jurassic World Rebirth terá muitos traços de terror e muitos conceitos que foram abordados no livro de Michael Crichton, no livro do Jurassic Park original, que não foram adaptados para os filmes de Jurassic Park e Jurassic World. E esse material genético que eles estão em busca, muito provavelmente pode envolver a cura do câncer, pode muito bem envolver uma outra doença que está assolando a humanidade, mas também, né, se os pontos têm que se encaixar no filme, muito provavelmente essa doença que está assolando a humanidade pode envolver também a doença que está assolando parte da população de dinossauros presente no planeta Terra. Vale ressaltar que se passaram 2 a 3 décadas, eu não estou lembrado exatamente agora, não estou com o rascunho aqui na minha frente, mas são entre 2 a 3 décadas que já se passaram, né, na história do mundo de Jurassic Park. Provavelmente Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm já não existiriam mais nesse ponto cronológico de Jurassic World Rebirth. Quem sabe, né, o Owen e a Claire ainda não existam, né, mas muito mais velhos. Porém, aqui o assunto envolvendo esse material genético provavelmente terá a ver principalmente também com os dinossauros e a presença deles perto dos humanos, das grandes cidades, envolvendo também uma influência talvez dessa doença que surgiu perante as décadas que se foram passando mesmo. E quem sabe se esse material genético ele envolve também a clonagem dos dinossauros e também envolve alguma coisa que foi posta nesses dinossauros mutados, que fez até mesmo com que esses dinossauros sobrevivessem por tanto tempo. Talvez alguns dinossauros que tiveram mutações e conseguiram ficar muito diferentes, tiveram algum tipo de habilidade especial que os curasse, que os transmutassem de alguma forma.